Começando mais um Segunda Leitura, meu nome é Radler Brito e hoje a gente tem um programaço, um especial sobre os 14 sinais do fascismo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu nome é Paulo Esdras. Estamos aí com a segunda leitura, um programa especial para a gente analisar de maneira mais aprofundada alguns temas. E hoje a gente vai estar fazendo, na verdade, uma análise sobre o fascismo através de 14 características colocadas no Museu do Holocausto em Washington, nos Estados Unidos. Pois é, Paulo, a gente vê aqui, a gente entrou no botequim.info, né? Um site. Tem vários sites, na verdade, que trazem. Inclusive, algumas pessoas falaram que essa placa estaria na frente do museu, do Holocausto. Não é uma verdade. Está dentro do museu. Inclusive, é vendida essa placa para que as pessoas possam comprar e levar, para que elas analisem cada ponto e deixem que, na verdade, ocorra novamente o fascismo no mundo. Né? Com certeza. Lembrando que a gente está em época de quarentena. Se você está assistindo esse vídeo em 2050, você vai ouvir alguns barulhos às vezes de cachorro, alguns barulhos normais, mas é porque a gente está fazendo tudo de casa, Paulo lá da casa dele, eu aqui da minha casa aqui. E é assim, não tem estúdio, não tem nada disso. O negócio é feito da moda antiga mesmo. Então vamos lá para as 14 características. 14, eu aprendi a falar 14, viu, Paulo? Não sei falar 14, não. Antigamente, na sua época, falava assim, né? 14. Pô. Realmente, hoje em dia, fala 14 já. E engraçado que na língua portuguesa os dois estão corretos, né? Os dois jeitos estão corretos. Pois é, acho que o meu tá mais, mas enfim. 14 Inclusive, essa é uma das características, hein? Inclusive, essa é uma das características do fascismo, já que a nossa sempre está certa. Então vamos lá. 14 características iniciais de regime fascistas, de regimes fascistas. O ponto número 1, a primeira característica é nacionalismo forte e contínuo, Paulo. Explica aí pra gente um pouco. A gente, na verdade, a gente faz de maneira descontraída, né, esse programa, mas esse é um assunto sério porque a gente vive um momento que a gente pode fazer alguns paralelos com esse fascismo do século XX, certo? Quem está assistindo aí, como o Rada disse na introdução, em 2050, nós estamos agora em 2020, vivendo nessa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, né, a Covid-19, mas também vivemos uma outra epidemia no globo, que é uma epidemia de ascensão de algumas ideias que, infelizmente, tem esse paralelo com o fascismo. A gente vai tentar fazer esse paralelo aqui. Vocês podem também analisar, podem discordar, né, inclusive colocar nos comentários. E não esquecer também, né, Ada, para poder a gente não perder o costume, de se inscrever no canal e também acionar o sino de notificação, compartilhar se vocês concordarem e também dar o seu like ou dislike do vídeo. Bem, primeiro ponto, o nacionalismo forte e contínuo. Né? Essa característica ela é muito comum porque os fascistas, eles geralmente trabalham com um ideal de heroísmo, certo? E essa característica idealizadora do heroísmo, ela é muito comum na questão do nacionalismo. A gente pode remeter aí, por exemplo, trabalhar com a concepção da idealização do herói, por exemplo, dos românticos, né? A primeira geração romântica com o índio como herói, na Europa os cavaleiros, sempre remetendo àquela fonte inicial da nação. Qual é a característica, qual é o pertencimento e qual é a teia de identidade cultural que aquele povo tem. Então, é uma estratégia dos fascistas utilizarem também o nacionalismo ou o patriotismo como uma marca. Então, eles falam, se vocês não são a favor das nossas regras, vocês são
antinacionalistas, como se o nacionalismo pudesse ser uma marca pessoal ou única de uma determinada ideologia, certo? Aqui, fazendo um paralelo, Rada, que aí eu vou jogar a bola para você também, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a tomada das cores nacionais, né, a roupa da CBF, né, que era um símbolo aí também de nacionalidade para os brasileiros. Ninguém tinha uma roupa com a bandeira do Brasil, mas tinha sempre uma roupa da seleção brasileira. Então eles utilizaram esse símbolo, utilizaram também as próprias cores da bandeira nacional, como se somente essas pessoas, fossem detentoras aí de uma ideia nacionalista, ou só eles fossem patriotas. Colocando aí, por exemplo, para os opositores, que eles também unificam como inimigo, como se fossem todos comunistas, e as bandeiras desses inimigos, na verdade, seria vermelha. Eles gostam de falar muito isso nos discursos. Então, esse é um paralelo interessante para a gente iniciar. O nacionalismo também traz uma questão muito violenta, né? Porque para você defender a pátria, você pode mata e morre, né? Com a guerra, por exemplo. Então, isso também é embutido. E traz outros pontos, outras características que vamos discutir aqui para frente sobre essa questão da violência. Essa questão aí que você até falou aí da camisa CBF, eu decidi, eu queria muito usar ela, até 2013. De 2013 para cá, nunca mais eu pensei em usar aquela camisa, até mesmo para não ser confundido. Mas essa questão do nacionalismo é uma coisa que a gente até entende quando a pessoa quer defender muito a nação dela, o país dela, mas isso não pode passar por cima das outras pessoas. Você não pode, porque você é nacionalista, que você se considera super patriota, você acha que as outras pessoas que não pensam da sua forma, porque você acha que patriotismo é aquilo que está dentro da sua cabeça. E se aquela outra pessoa não pensa da mesma forma que você, ela não é patriota, ela é comunista, ela, sei lá, apatriota, né? E aí a gente chega no segundo ponto, que é mais ou menos isso. A pessoa desconsidera que as outras também ama a sua nação, ama a sua pátria, e aí ela começa a desrespeitar os direitos humanos. Ela acha que os direitos humanos é para humanos direitos. Paulo, eu ouvi de muita gente, direitos humanos apenas para humanos direitos? Essa é uma frase típica dos neofascistas, né? Se a gente for pegar as características todas que vamos discutir aqui, vamos ver que tem uma semelhança muito grande com essas pessoas que falam isso, né? Na verdade, é uma parte por ignorância, de ignorar mesmo a história e saber o que é de fato, né? Essa lei máxima, né? Essa lei universal, assinada por várias pessoas, inclusive o nosso Congresso Nacional assinou, entrando para a nossa Constituição, né? Entrando então como uma lei constitucional. Os direitos humanos, na verdade, defende o humano, independente de qualquer coisa. O ser humano ele tem diversos direitos, que a gente pode inclusive fazer um vídeo só sobre os direitos humanos aqui, é uma boa temática, mas um desses direitos é justamente a vida, né? Direito à vida. Todo ser humano tem direito à vida e uma vida digna, certo? Uma vida digna. As pessoas que utilizam essa primeira característica, que é a questão do nacionalismo, primeiro eles têm uma visão mais tribal, né? Tribalista. Então, eu tenho minha tribo é inimiga da sua. Mas dentro dessa tribo, digamos assim, fazendo esse paralelo, né? Essa tribo, ela tem pessoas nessa tribo que discordam de você. E para que você se oponha a elas, mesmo sendo nacionalista, né, um ufanista, você vai então colocar uma característica negativa nessas pessoas.
Então é dessa forma que os fascistas fizeram no passado, e os neofascistas também fazem hoje, colocando alcunhas, colocando rótulos nessas pessoas que pensam de forma contrária a eles. Né? Então, nesse caso dos direitos humanos, as pessoas que defendem os direitos humanos são perseguidas, né, por essas ideologias neofascistas. Os direitos humanos nada mais são do que leis que evoluíram depois do próprio fascismo. É interessante fazer esse paralelo, né? Porque o próprio fascismo no mundo, seja na Itália, seja na Alemanha, em outros países, depois dos horrores cometidos por esses fascistas, é que as nações se reuniram e falaram assim: não é possível mais que isso ocorra, né? Então foi assinada aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo que sim, existe um histórico antes dessa declaração assinada, existe todo um histórico do nascimento dos direitos humanos, mas sempre trazendo aí um contraponto à violência, ou aos preconceitos, ou ao racismo, né? Então, os direitos humanos, essa lei vem para tentar aplacar um pouco a crueldade e também o fascismo. Lembrando que eu ouço muitas pessoas falando sobre atacando os direitos humanos e acho que uma analogia interessante é porque assim, a maioria deles eles falam o quê? Ah, só defende bandido. Se você for imaginar, se você for realmente ler os direitos humanos, se você realmente for interpretar bem, policial só usa colete à prova de balas e você, trabalhador, só utiliza EPI por causa dos direitos humanos, tá? Então vamos lá, mas a gente vai falar sobre direitos humanos futuramente, né, Paulo? A gente faz um vídeo especial, igual você falou aí. Uma outra coisa, só para poder pincelar assim, por que as pessoas têm essa onda de pensamento negativo em relação aos direitos humanos? Porque nessa mídia, necromídia, né? A gente fala da necropolítica, mas também tem a necromídia, que são esses programas policiais, né? Sensacionalistas, né? Policialescos, é a palavra sobre essa. Nesses programas, nós vemos, na verdade, um ataque aos direitos humanos, porque só mostra quando um advogado vai defender ali, né, os direitos que estão na lei da pessoa humana que está ali sendo, né, apreendida pelo Estado. E todas as pessoas têm direito à defesa, está na nossa Constituição. As pessoas que não gostam disso estão indo de encontro à Constituição brasileira, certo? E, na verdade, é justamente essa mídia, essa necromídia, que divulga apenas os direitos humanos quando ocorre esse tipo de defesa de advogados, que a gente sabe que é a OAB, né, que é detentora e é representante máximo dos direitos humanos no Brasil, e por isso mesmo a população ela fica, né, com raiva e sem entender, por ignorância mesmo. E os políticos que sabem, na verdade, não ignoram o fato histórico, eles utilizam da malícia e, na verdade, da hipocrisia e crueldade para poder difundir ainda mais essa ignorância, esse desserviço aí de comunicação. E aí, a gente vai para a terceira característica: uso de inimigos externos ou bodes expiatórios como causa unificadora. Paulo, a gente está passando agora. Já tinha falado, né, isso, né? Isso, a gente já tinha falado isso. E, por exemplo, vou dar um exemplo para quem está assistindo 2050. Nesse momento a gente está passando por uma pandemia. E se tem uma coisa que tem sido falado muito será que esse vírus não foi implantado pela China comunista? Né? E biólogos, pesquisadores, cientistas estão falando desse vírus não foi implantado. Ele sofreu uma mutação, que é normal porque a gente tem milhões de tipos de bactérias. Só na Amazônia parece que são... Eu vi um número, mas eu não tenho certeza se é isso. São 1.500 bactérias diferentes. De espécies diferentes de bactérias. Só na Amazônia. Pensa aí se vale a pena desmatar ela e talvez
passar o que a China iniciou finalizou ano passado, né, com esse início de pandemia e agora que está no mundo inteiro. É muito mais uma causa natural. Só para colocar essa questão aí em evidência, né? Porque é uma ótima explicação para esse caso de usar um inimigo externo que os fascistas adoram fazer, né, Paulo? A gente falou no nosso vídeo piloto que está aqui no canal, vocês vão ver aqui no link da descrição, diretamente para quando a gente falou sobre o lavo de cavalo e suas técnicas para lavar, né, para mexer com a cabeça das pessoas, fazer lavagem cerebral, né? Justamente um dos pontos é justamente esse, né, usar um inimigo externo, um inimigo comum. Por quê? A formação do ser humano, se você for observar, o homem é um animal social. Ele formou aí, na sua época da pré-história, a sua família, o seu grupo social, depois sua aldeia, né? E ali você tinha um sentimento de pertencimento, tá? Então, por isso que fala inimigo externo. Qualquer um que estaria ali fora da aldeia era um potencial inimigo, poderia acabar dizimando a aldeia, seja por uma questão de doença mesmo, trazer uma doença de fora, ou então realmente trazer a violência, né, a guerra, e acabar matando, ser um espião, por exemplo, né? Então, esse inimigo externo é utilizado também na política rasteira, né? Na política mais baixa, que é você colocar, por exemplo, todo mundo que é contra o seu grupo é comunista. O comunismo foi escolhido, então, como o inimigo externo. E por isso que existe uma brincadeira, quando todo mundo que rompe com o Bolsonaro se torna comunista. Né? Tem essa brincadeira, esse meme, né? Então, Moro rompeu, aí virou Moro comunista. Todo mundo que rompe vira comunista, porque é o inimigo comum que eles escolheram acabar com o comunismo e a corrupção. A corrupção não aparece quase nunca, porque existem ali atores dentro desse próprio grupo que são corruptos, notórios. Então, é um ataque mesmo a esse nome comunismo, e com certeza as pessoas que xingam os demais de comunistas não sabem nem o que é o comunismo, certo? Conhecendo o comunismo, sendo contra o comunismo, tudo bem. Agora, você não conhecer e atacar, né, é realmente algo que não tem um sentido lógico. Então, por isso mesmo, ele coloca aqui os bodes expiatórios, né, as pessoas que vão servir ali de alvo, né, como elementos aí, eles pegam aqui, por exemplo, hoje, o PT é um alvo, e eles colocam o PT como um comunista. Na verdade, o PT, na gestão aqui no Brasil, não teve uma ação comunista, né? Teve uma ação, na verdade, capitalista, muito, inclusive, liberal. Né? E essa causa unificadora é justamente isso, você unir as atenções desse grupo focando nesse inimigo comum, utilizado por essas pessoas que se dizem iguais, mas são intelectualoides que, na verdade, têm um interesse escuso e cruel por trás do seu discurso. E aí agora nós entramos na quarta característica, que é a glamourização e supremacia do militarismo. Não, desconheço, não acredito. Eles dão uma é um glamour em cima. Não temos mais no século XXI, né? Hã? Que é isso, cara? Não temos mais no século XXI. Vou te falar, viu? Esse militarismo. Sobre essa parte em relação aos tempos atuais. Pois é, se você for pegar, por exemplo, acho que agora 70% do alto clero dos ministros do atual governo são militares. Os militares estão entrando na saúde, entrando na área econômica, boa parte dos secretários do Paulo Guedes são militares. O número 2 do Ministério da Saúde, a gente está gravando no dia que o ministro da Saúde, Taishi, ele pede demissão porque ele não aceita utilizar cloroquina, não aceita defender a cloroquina sem embasamento científico. Mas o número 2 é um general. O vice é um general. O presidente
a gente pode chamar de ex-militar, né? É capitão. Foi expulso. Militar. Militar. Ele foi expulso, Mas mas. tá na reserva, né? Tá na reserva. É. Temos o que a gente tem comentado, a gente comentou numa das lives passadas também, que muitos jornais lá fora, começou até por um jornal italiano falando que o atual presidente em exercício, o presidente ativo, seria o... Você lembra o nome dele, Paulo? O número 2 ali, do presidente? Enfim, o ministro a gente vai... Eu coloco aqui do lado, desse lado ou desse lado. Eu coloco aqui o nome Eu dele. sei que o número 1 para assumir o ministério é o Osmar Terra, né? Que é muito conhecido O Ministério da Saúde. para o médico que combate a própria ciência. O apelido dele é Osmar Terra Plana, né? Já chamam. Pois é. Glamorização da supremacia do militarismo. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? A gente pode passar, ou a gente passa para. Primeira coisa é dizer que nós não somos contra os militares. Não. Nós só queremos que os militares cumpram o papel constitucional deles. Nada mais do que isso. Os militares, na verdade, nós temos um presidente eleito que endeusa a época da ditadura militar como se fosse uma revolução militar contra o inimigo comum, que é o comunismo, né? E nós temos, na verdade, essa glamorização, inclusive, de torturadores militares, que Bolsonaro fez elogios públicos, né? Então, a gente tem, na verdade, essa supremacia hoje, não só na classe política, Rata. Infelizmente, a gente tem também na população. Se você pegar as pesquisas feitas em instituições brasileiras, os militares, eles ficam em primeiro lugar quando o povo foi perguntado, o público, né, que participou das pesquisas, foi perguntado sobre uma instituição séria e que tivesse ali uma confiabilidade, segurança na instituição. Então, a própria população tem essa visão, né? Essa população não são somente aqueles 30%, né, que a gente já comentou aqui, que tem realmente um pensamento fascista ou neofascista, mas além desses, também outras pessoas ainda acreditam na instituição, né, das Forças Armadas como a instituição mais fiel e de segurança em relação à ética. Sendo que, se a gente fizer uma pesquisa rápida e muito simples, a gente vai achar que no regime militar, ou na ditadura militar, como a gente tem nos livros de história, foi também um período de muita corrupção. Só que as pessoas que denunciavam ou morriam, ou eram exiladas, ou eram perseguidas. Tinham censores, os jornais não podiam falar nada como regime. Então temos essas medidas, né, fascistas para combater aí a verdade. E realmente essa supremacia militar vai acompanhar aquele primeiro ponto que a gente já falou, que é o nacionalismo, porque as Forças Armadas, elas simbolizam também, né, essa questão do braço forte da nacionalismo de qualquer país. Então, essas Forças Militares, e é bom lembrar, gente, que não é só o fascismo italiano, nem o fascismo alemão. A gente vê também o militarismo muito forte, né? Também, por exemplo, no sistema da União Soviética. Sim. Ou na Venezuela. Né? Então, esses regimes totalitários, eles trabalham com o braço forte próximo deles, porque para defender, né, contra qualquer tipo de iniciativa de democratização de fato. Né? Então, qualquer pessoa que queira combater o sistema vai enfrentar, na verdade, o braço armado do Estado. Lembrando que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Né? Por isso que não é o governo que tem que trazer a instituição necessariamente para trabalhar para ele, não. Ela trabalha para um Estado, para uma nação, para um Estado. Independente do governo, né? Independente do governo.
Ah, quinto ponto, alto nível de sexismo e dominação masculina no poder. Vamos lá, vamos trazer para hoje. Nós temos quantos ministros do sexo feminino? Uma. Ministra mesmo, só uma, que é a Damares, que, né, que ela É se mostra... machista. Hã? E é machista. Que ela E é é machista. machista. Ou como uma amiga minha me falou, a explicação é que mulheres não são machistas, elas são, é, acho que é ativadores do machismo. É uma explicação que eu não sei, Eu uma não mulher... concordo, eu não concordo com esse termo. Acho que a gente tem que falar claramente o que é. É, Existem muitas mulheres que criam as suas famílias de maneira machista, e por isso os homens crescem machistas nesta célula da sociedade que é a família. Então lembrando... o machismo está assim, o machismo não é só do homem. Existem homens feministas, a gente tem que falar, né? Nós, acredito que nada também seja, defendemos os direitos iguais Claro. para as mulheres. Não, eu sou cercado por mulheres, eu tenho uma filha, né? Não é só por interesse próprio, mas também eu vejo que realmente é importante a mulher trabalhar, a mulher ter os direitos. A gente sabe que muitas famílias brasileiras são comandadas, né, vamos dizer assim, por mulheres. E aí, a gente vai ter uma sociedade machista, porque aqui no nosso Congresso também é irrisório. A gente está falando do Executivo com os ministérios, mas você pegar o Congresso Nacional, nós temos aí um número ínfimo de mulheres, né, no Legislativo. É realmente algo que é muito patente, né, Rafa? Sobre essa questão da mulher feminista ou mulher machista, a gente até... Esse projeto é até para trazer realmente debate sobre isso, e a gente vai querer trazer um dia também uma feminista que vá falar sobre essas bandeiras e explicar para a gente bastante coisa, até mesmo que a gente não tem... não é nosso lugar de fala sobre A quando gente é a não questão sofre na de... pele. Hã? A gente não sofre na ponta. Pois A gente é, não sofre na pele. com certeza. Então, vamos lá pro... Então, esse sexismo é justamente também trazendo essa questão, né, masculina para dominação, na verdade. Traz, na verdade, os conservadores, né, trazem muito essa questão do patriarcado, né, a dominação a essa masculina do poder. E a gente tem isso aí em diversas instituições. Na igreja, por exemplo, né, a gente também vê essa dominação, né? Nós temos as freiras, mas não estão ali na hierarquia, juntamente com os sacerdotes, né? Os padres, os bispos, etc. Da mesma maneira, nas pentecostais, eles têm algumas pastoras sim, mas você observa que na sua esmagadora maioria são pastores, então, que dominam realmente essa área. Então, é algo também que é muito próprio aí do fascismo e também do neofascismo. O cristianismo também, na questão, se você for pegar na Bíblia, no Velho Testamento, existe em alguns versículos também que colocariam a mulher, não sei se eu posso considerar como abaixo, porém De forma submissa. ele De forma é submissa. isso, de forma submissa, ele é muito interpretado dessa forma. E aí eu também gostaria muito, eu tenho até um amigo que é teólogo, eu gostaria muito de trazer depois, Cláudio, se ele estiver assistindo aí, e a gente vai também depois tentar entrar em contato com ele. Também seria interessante ter um teólogo de vez em quando para comentar sobre esses assuntos, seria interessante pegar esse debate também, seria interessante para a gente. No Ah, dia que a gente chamar o teólogo, a gente chama um ateu também, que aí para o debate fica legal. seria interessante, seria interessante. Mas, gente, presta atenção, quando a gente fala em debate, é debate. Quando eu e o Paulo a gente fala sobre conversas, ideias, entendeu? Não é necessariamente a gente não chama por rinha de galo, a gente não tem necessidade disso, a gente nunca torceu por isso. A gente gosta de ideias, né? Aqui não é a CNN Brasil, né, Rafa? Aqui não é a CNN Brasil. Não, não mesmo. Ah, Caio Coppola. Vamos lá. Sexta característica, meios de comunicação sob influência governamental. Comenta aí, Paulo. Aí tá mais que claro, né? A
gente tem aqui no Brasil hoje um ataque, né, à imprensa justamente porque a imprensa livre ela é base para o sistema democrático. E os fascistas, eles são totalitários, né? Então estão no campo oposto à democracia. Então trazem, na verdade, esse ataque, que as pessoas acabam comprando a ideia desses ataques, né? Porque observam que os jornalistas sérios, eles trazem fatos, né? E justamente o que a gente deve contestar é justamente essa perseguição aos fatos. Ah, isso aí é fake news, fala que é fake news, fato. Entendeu? Então utilizam essa nova palavrinha aí, fake news, que é notícia falsa, justamente com a profissão que é o jornalista, que trabalha com a apuração de fatos. E não pode passar a fake news, como por exemplo os grupos de WhatsApp, né? Muita gente compartilha fake news. E quando a gente questiona e aponta que é uma fake news, a pessoa até fala, se irrita e fala assim, ah, mas compartilha mesmo, não vai dar em nada, né? Por enquanto, eu acho que tem que ter algo realmente criminalizado, né? Mas a gente tem então essa tentativa de influência na época do fascismo lá no século XX, a gente teve essa influência realmente direta, o controle, né, desses veículos de comunicação. E aqui, na nossa época, nós temos esses ataques, já que eles não podem tomar de maneira direta, eles tentam fazer o que a gente chama de envenenar o poço. Né? O que é isso? Você acaba tirando a credibilidade, tentando tirar a credibilidade daquela determinada mídia, né? Trazendo, por exemplo, fazendo com que a mídia ela erre, ou então ela fale na questão de alguma notícia. O Bolsonaro é mestre nisso, né? Então ele esconde o exame para que a mídia ela faça a sua reflexão. Por que ele está escondendo os exames? Se fosse negativo, ele já tinha mostrado, e aí depois ele mostra que é realmente negativo. Então, para envenenar o poço, tirar a credibilidade da mídia, Sim. e muitas pessoas, infelizmente, né, sem senso crítico, elas caem, né? Caem nessa falácia, né? E a gente acaba realmente tendo aí uma imprensa com um certo grau de poder de comunicação diminuído devido a essas críticas, né? A essas mentiras. Então realmente é muito triste. A gente tem aí, obviamente, uma emissora estatal no país, né? Que é a TV Brasil, mas pelo que eu acompanho, tem uma certa independência, não é completa agora com o governo Bolsonaro, mas tem uma certa independência em relação aos seus jornalistas, né? Mas acredito que depois da retirada, né, do presidente da TV Brasil, indicado pelo Bolsonaro, essa também a TV Brasil tenha perdido um pouco, né, dessa liberdade. Se por essa questão mesmo de ter os meios de comunicação, a gente pode pegar, por exemplo, o WhatsApp, que não fez o seu trabalho de. A empresa, né? Não fez um trabalho durante as eleições de retirar as fake news, de corrigir, e agora está todo mundo correndo atrás disso, todos os aplicativos, o Twitter, o YouTube, o Instagram. Nessa semana, né, de 2 semanas para cá, essas redes bloquearam mensagens do próprio presidente. Enquanto isso, você pega aí. Não estou defendendo aqui, não estou achando que é como é que eu posso dizer, o anjo da comunicação, e não está nem próximo disso, que é a Globo. Porém, a Globo ela traz muita informação com o mínimo de sensacionalismo necessário, né? Ela usa um pouco de sensacionalismo, mas em comparação às outras é quase gritante, né? As outras utilizam muito o sofrimento das pessoas mais do que a própria informação. E as pessoas atacam muito mais a Globo porque
ela quando tem a necessidade de mostrar questões do governo, ela mostra. Isso ela fez desde da época do PT. Muita gente chama a Globo de petista, mas Dilma não teria caído se não fosse a Globo. Isso eu não tenho dúvida. O Lula não teria sido preso se não fosse a Globo, se não fosse a Lava Jato, só é o tamanho que ela é. Não sei se em 2050 a Lava Jato ainda vai estar rolando, mas eu não duvido. Mas a Lava Jato não seria isso tudo se não fosse a própria Globo, que é a mais atacada quando a gente fala em mídia que leva os ataques, mas a gente ainda deve falar sobre muitas questões da Globo e pontos altos e pontos baixos da Globo também, a gente não vai passar pano para ninguém. Então vamos lá. Religião e governo interligados. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa é uma frase de 2 anos para cá que me intriga um pouco, Paulo. Antes de você falar como um todo pelo religião e governo, mas quem é maior nessa questão? O Brasil ou Deus? Porque na frase é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus estaria acima de todas as pessoas e o Brasil estaria acima de tudo. É a minha interpretação dessa frase. Eu posso estar errado. Mas na visão dessas pessoas, o Brasil estaria acima de Deus. Bem, você pulou um pontinho aí no sétimo ponto, mas depois a gente volta nele. A gente Ah, vai perdão. diretamente para o oitavo, mas a gente retorna. Na verdade, a gente vê nessa frase uma inspiração nazista, né? Se vocês observarem, o slogan do nazismo era a Alemanha acima de tudo, né? Então tem aí um paralelo importante, que poderia ser apenas um indício do neofascismo, mas juntamente com outros episódios do governo Bolsonaro, a gente vai ver que tem uma ligação muito forte, quando, por exemplo, o primeiro secretário de Cultura, quando fez o discurso de Goebbels, né, uma sala, fazendo referências a músicas clássicas e a cultura superior que os nazistas também gostavam de falar. Então, com todos os indícios, nós temos aí realmente esse slogan do governo baseado, no slogan nazista. E a gente observa, na verdade, essa religião do governo aqui no Brasil, atualmente, muito ligado devido à questão dos pastores evangélicos que apoiaram a ascensão de Bolsonaro. Inclusive, a única ministra mulher que você mencionou só foi indicada, não foi por uma questão técnica, como o Bolsonaro falou que colocaria só os seus ministros na questão técnica, e sim por ser uma evangélica, que apoiou. É uma ministra terrivelmente evangélica, para usar uma expressão que Bolsonaro gosta de utilizar. Né? E realmente é uma caricatura do evangélico radical, porque a gente também não está contra os evangélicos aqui. Os evangélicos, existem diversos evangélicos que são democratas, né? São conscientes e não corroboram com o fascismo. Só que essa fatia, que acaba sendo influenciada por esses pastores que fazem aquele sistema de lavagem cerebral e acabam então adotando, tentando misturar a religião e o governo como uma espécie de aproximação da antiga teocracia, né? E o governo estava ligado diretamente ao mito. Então, fazendo esse paralelo aí com o que eles chamam de mito, que é o presidente. Né? Infelizmente, o mito que eles escolheram não é um deus, e sim um paspalho. E esse paspalho, esse palhaço, esse tiozão do pavê, ele tem também, infelizmente, algumas características cruéis, que a gente vai mencionar também em outros momentos. Então, realmente, a ligação entre religião e política aqui no Brasil faz com que se aproxime ainda mais dessa ideia do neofascismo. Na época, nós tínhamos ali uma conivência, na verdade, com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, obviamente, trazendo aí algumas exceções, que a gente tinha alguns padres que protegiam por baixo do pano os oprimidos, os perseguidos. Então,
realmente a instituição ela deu um grande apoio, né, um grande apoio a esses fascistas do século XX, e agora no século XXI a gente vê a ascensão desses fascistas sendo apoiados pelos cristãos mais extremistas. É isso, Rafa? Isso mesmo. Agora eu vou voltar aqui pro sétimo, né? Eu havia pulado, não havia percebido isso. Obsessão com a ideia de segurança nacional. Porque os venezuelanos estão entrando no país, porque estão tirando a nossa comida, porque tem muito chinês aqui no Brasil, tem muito. Ô, Paulo, explica aí um pouquinho. Você já mencionou aqui, fazendo um paralelo, né, com a nossa realidade. Na época, os fascistas eles tinham uma intenção de crescerem, né, as suas fronteiras, e Hitler tinha, por exemplo, esse sonho, né, de que o mundo fosse da Alemanha, né, tinha inclusive assim, a separação, um continente ia ser o celeiro, o outro continente ia ser o local de retirada de matérias-primas. Ele tinha esse plano de pique cérebro, né, que os mais loucos têm, né, entre outros líderes que a gente poderia falar aí da história. Mas Hitler e Mussolini, por exemplo, eles tinham, na verdade, essa obsessão realmente, né, pela segurança nacional. E aqui no Brasil, como você bem mencionou, né, aquele primeiro fator, aquela característica que a gente falou sobre o inimigo comum, traz o nacionalismo, que é o primeiro ponto que a gente explorou aqui hoje, né, como uma defesa aos estrangeiros. Né? Então, a segurança nacional ela entra como uma espécie de reforço daquele nacionalismo, que foi a primeira característica que a gente discutiu, fazendo com que qualquer pessoa que seja de fora do Brasil seja inimigo, potencial inimigo. Né? A chamada xenofobia, que entra, no caso, nessa parte, é o preconceito contra o estrangeiro. Como, por exemplo, agora, como você bem mencionou, a sinofobia, né, que é o preconceito, a aversão aos chineses, devido à questão do vírus ter sido aí, noticiado primeiramente em Wuhan, na região chinesa. Então, para os próprios filhos de Bolsonaro, que a gente sabe que tem uma grande influência no governo, trouxeram a público, né, essa vergonha nacional, né, trazendo aí, inclusive, uma resposta do governo chinês, uma resposta à altura, e, inclusive, o Brasil perdendo negócios, né, com a China, e a China começou, então, a comprar de outros países, por exemplo, a soja, que o Brasil exportava bastante para a China. Então, a gente perdendo negócios devido a esse presidente ter sido eleito, né, pela maioria dos eleitores, não pela maioria da população brasileira, né, se a gente pegar os números. E a gente tem, então, realmente essa obsessão. E Bolsonaro ele mostra, através do seu discurso, essa obsessão o tempo todo. Inclusive, todo obsessivo, ele tem um pouco de paranoia. E Bolsonaro, então, ele toda hora, ele traz também a paranoia para dentro do seu discurso. Então, está sendo perseguido, que seus filhos vão ser incriminados e por aí vai. Como a gente viu, por exemplo, na gravação, na fonte das gravações da reunião ministerial de Bolsonaro, em que ele menciona, através de um palavrão, né, esse receio, né, da família ser, né, perseguida. E a gente sabe que, na verdade, é que quem deve teme, não é isso, Rafa? Com certeza. E aí você já entrou na nona característica, que é o poder corporativo protegido. Ou seja, alguém pode ferrar os meus filhos, alguém quer prender os meus filhos, meu ministro não pode ser atacado dessa forma, não vou responder porque vocês vão usar contra mim. Tenta proteger de todas as formas quem está do lado dele e até mesmo contra a própria Constituição.
É isso. A gente tem, na verdade, nessa característica aí fascista, também, além do que você mencionou, a gente tem também uma proteção dessas corporações que são aliadas ao fascismo. A gente pode ampliar, né, essas corporações, esse termo corporativo também para essas empresas. Aqui no Brasil, para fazer esse paralelo, existem vários empresários que fizeram campanha, inclusive pagando, né, aqueles disparos de WhatsApp que são ilegais, para que Bolsonaro fosse eleito, e, na verdade, com o interesse único de beneficiar-se, né, esses empresários serem beneficiados com a subida de Bolsonaro ao poder. E realmente é isso que está acontecendo quando o Bolsonaro ele vai de encontro às recomendações da OMS, né, na questão do combate ao coronavírus. Quando ele fala que tem que reabrir o comércio, que tem que ir de encontro a todos os países que o vírus chegou primeiro, ele vai então em defesa desses empresários, dessas corporações, e a gente tem um exemplo recente muito forte em relação a isso, é quando ele vai para o STF com os seus ministros, mas também com estas corporações ao lado. Então isso aí é muito forte, é muito patente também, que muito esclarecedora para as pessoas que ainda não entenderam os objetivos, né, desse governo ou desgoverno. Característica número 10, direitos trabalhistas atacados. Direitos trabalhistas atacados. A gente já teve isso, né? Direitos trabalhistas, né? A gente já teve o Ministério do Trabalho. E desde 2019, desde janeiro de 2019, nós não temos mais um Ministério do Trabalho. Isso é uma Secretaria do Trabalho que está ali naquele fundo ali. Sabe aquele cômodo da sua casa que sobra ali para você colocar um monte de ferramenta, um monte de tranqueira, resto de bicicleta, essas coisas assim? Tá ali que está o Ministério, a Secretaria do Trabalho. Bem, eu não deixo minha bicicleta nesse cômodo porque eu utilizo a bicicleta, viu, Rada? Mas você fez uma boa metáfora, é isso mesmo. A gente está escondido, esquecido, né? Na verdade, todos os sindicatos, todos os direitos trabalhistas, eles são, na verdade, contrários ao patrão. Não é isso? E o patrão é justamente o que a gente falou nas corporações, o empresário, o mega empresário. A gente não está falando do microempresário, do pequeno empresário, apesar de alguns terem isso inflado no seu peito, achar que é um grande empresário e se sentir ofendido com isso, né? Mas a gente tem, na verdade, essa perseguição muito clara também nos dias atuais, desde o governo Temer, né? Desde o governo Temer. Se você que está em 2050, já que a gente brincou falando disso, né, no início do vídeo, você que está em 2050 sabe que está no livro de história de vocês que houve um golpe, né, um golpe arquitetado e, inclusive, com todos os poderes envolvidos, em que o vice-presidente ele foi aí colocado na função do presidente e com alguns objetivos muito claros, que é justamente tirar os direitos trabalhistas, né? Então começou ali, a gente não pode esquecer disso, o vampirão Temer, e aí o Bolsonaro foi eleito logo em seguida para que desse continuidade a esse desmonte dos direitos trabalhistas, né? Atacando o sindicato é local santo de vagabundo, aí eles colocam o inimigo comum, né? O sindicato são os comunistas, botam o comunismo também dentro dos sindicatos, e a gente observa então esses direitos trabalhistas sendo atacados constantemente. Obviamente a gente está perdendo diversos direitos, inclusive eu coloco dentro desse bojo aí também, Rafa, a previdência, certo? Porque é um direito do trabalhador também ter que se aposentar em determinada idade. Isso aí também está sendo atacado constantemente e Bolsonaro continua também trazendo aí as propostas dessa reforma para poder tirar todos esses direitos conquistados a duras penas. Muita gente morreu para poder conseguir esses direitos e, infelizmente, em pouquíssimo tempo, poucos anos, nós estamos perdendo todos esses direitos. É realmente lamentável. Pois é, com certeza.
Você falou sobre essas questões e eu tinha algo em mente aqui e fugiu. Não consigo, não consigo. Ah, não, você É falou porque eu brinquei com sobre. você, Sobre na bicicleta. isso, não, você falou sobre o negócio você falou que foram com os três poderes, a, o golpe, né? E aí eu vou utilizar uma frase que foi do próprio Temer, se eu não me engano, foi com o Machado, quando eles estavam começando a combinar isso, que era com o STF e com tudo, né? Foi Jucá, Foi com o né? Jucá, Foi né? Jucá Ministro, Jucá depois foi e ministro Machado. dele, isso. Na 11ª característica, desdém por intelectuais e as artes. Eu não sei o que comentar, infelizmente, essa a A gente gente tem, na passou essa verdade, aquele semana, ponto que você falou dos trabalhistas, né? a gente passou por essa semana primeiro, a gente passou, teve que assistir, a gente vai comentar aqui também sobre a Regina Duarte, secretária da Cultura. A gente também não tem ministério. 2050, gente, a gente não tem ministério aqui em 2020, não tem ministério da Cultura. Que a gente teve já foi muito homenageada, muito ah, bem vista no mundo inteiro, nosso Ministério da Cultura, e a gente hoje não tem. E a nossa secretária da Cultura, ela acha que não tem a necessidade de mandar notas públicas sobre grandes artistas que faleceram nos últimos momentos, porque senão ela vai abrir um espaço, é, como é que Obituário. um obituário na Secretaria da Cultura. Acho que não tem necessidade. É um desdém, é um desdém com intelectuais, com artistas, é um desdém com tudo na realidade. Eu, como sou da área, né? Eu sou produtor cultural também e escritor, trabalho com teatro também, então gosto da área artística. A gente sabe a importância da arte, que na verdade não é somente entretenimento. Né? A arte ela tem uma importância de pertencimento, de identidade cultural. Né? E a gente tem, na verdade, desde o governo passado, do Temer, do governo golpista, né? Que foi feito aí foi feita uma tentativa de retirada do ministério, mas os artistas se mobilizaram e conseguiram reverter. E agora, com o Bolsonaro, ele conseguiu, né, retirar, porque na verdade ele se considera aí perseguido pelos intelectuais, né, acha que todos os intelectuais são comunistas, é aquela questão do inimigo unificado, né, que a gente já falou. Então, as artes, a cultura, os intelectuais são as pessoas que utilizam das linguagens artísticas o pensamento para analisar o mundo, né? Analisar as questões políticas também, as questões religiosas, e tudo isso cabe discussão sim. Aquela frase que fala que política, religião e futebol não se discute, é para que a coisa continue do jeito que está. Né? Então, a discussão ela é importante, claro que sempre uma discussão respeitosa e alto nível, né? Que muitas vezes não é possível com neofascistas, porque os neofascistas são extremistas, então somente a opinião dele é que tem que ser ouvida, né, esse neofascista. Então a gente vai, na verdade, acaba deixando de discutir com esse tipo de pessoa. Aí sim, realmente, quando a pessoa começa a espumar a boca para poder falar com você de raiva, você tem que se afastar, que você pode ser mordido, né, e pegar a doença. E aí, o que acontece é esse desdém da arte e dos intelectuais é próprio do fascismo e também, claro, os neofascistas também se utilizam disso atualmente, como você já bem mencionou, o desmonte aí do Ministério da Cultura, né, também o corte de verba para determinadas áreas, como cinema, né, como teatro, como os editais. Né, isso tudo, na verdade, é uma vingança, digamos, uma vendetta que Bolsonaro traz com o seu governo contra essas pessoas que pensaram e pensam ainda hoje no mundo de maneira mais crítica. E quando você pensa no mundo de maneira mais crítica, obviamente você não vai ser nunca um bolsonarista. Vamos lá. Vamos para a 12ª
obsessão com crime e punição. Para começar, a obsessão com crime e punição é para os outros, né? Punição só para os outros. Os crimes que eles mesmos cometem, geralmente eles não querem ser punidos, não. Mas bandido bom é bandido morto, né? Essa é uma das frases que eles adoram dizer, né? Você já disse tudo aí, né? O paralelo com esse governo é muito forte. Né? Então, realmente, essa questão da punição e da obsessão pelo crime, né? Pelo crime, digamos assim, crime do outro, né? Como você disse, né? É realmente muito forte nesse governo. E também assim o era lá no fascismo do século XX. Né? Então, eles pegavam, na verdade, um termo como, por exemplo, rebeldia, né? Que hoje o ministro da Educação chama de balbúrdia. Né? Você pega um termo subversivo, né? Subversivo, que a gente poderia fazer um paralelo hoje com qualquer pessoa que discorde do governo Bolsonaro, é um subversivo na mente dos neofascistas. Com certeza. Então, a gente tem você crime de você ser subversivo. Qual é o crime que eu cometi? Você foi subversivo, você vai ser preso, torturado e condenado. A gente teve isso aqui na ditadura militar, né? Onde vários artistas foram perseguidos. É bom fazer esse paralelo, né, com o item anterior, né, em relação à questão dos intelectuais. Os artistas foram perseguidos, censurados, expulsos do país, retirados do seu seio familiar, né, e justamente trazendo crimes ilusórios, crimes só pelo fato de pensar e expor o seu pensamento, e obviamente com uma punição severa para esses que eram considerados aí rebeldes. Vamos lá, o 13º eu acho que esse é o que menos tem a ver. Eu não acredito muito nesse não, viu, Paulo? Já vou falando aqui que forte nepotismo e corrupção ocultados, eu não acredito nisso. Eu acho que não faz parte, não. Pra quem não entende, nepotismo é quando tem a família no meio, viu? Quando... Não, você riu por quê, Paulo? Não entendi. É uma coisa séria. Não acho que tem nada de nepotismo lá. É importante porque talvez em 2050 as pessoas saibam que é ironia ainda, mas hoje é complicado. As pessoas podem pegar essa parte do vídeo, você falando isso, e colocar só essa parte editada dizendo que você pensa nisso realmente. Eu vou ser cancelado. Vamos lá. Nepotismo. A gente tem um vereador federal, né? Que por. O vereador federal, que é o filho. É um dos filhos do Bolsonaro. Eu já me perdi nos números. É o 03, é? É o Carluxo. O pessoal chama ele de Carluxo, tá? Carlos. Hã? Tonho da Lua. Tonho da Lua. Essa é boa também. A gente tem o 02, que é o Eduardo, não é isso? Eduardo, que há pouco tempo atrás foi o que praticamente fez o PSL quebrar no meio, que era o partido do Bolsonaro, que o Bolsonaro havia alugado, porque queria a presidência do PSL e a presidência da Câmara no começo também era o pensamento dele. Tem o Flavinho, né? O 01, né? O Flávio que tá... questões de corrupção tem todos, mas o Flávio é um deus da corrupção naquela família. Que o Flávio conseguiu aumentar de uma forma o tamanho do próprio de suas rendas de uma forma que deveria ser estudado. E, né, mas vamos lá, ocultados, né? Eu não vou nem querer me estender muito nesse assunto porque eu acho que é errado. Eu acho que não tem nada a ver com esse governo. Você já disse muito sobre isso, agora tem também a questão da corrupção, que muita gente fala que o Bolsonaro é honesto, isso vocês não podem falar de Bolsonaro. Não. Pode sim, é só fazer uma pesquisa rápida, né? As rachadinhas, a sua própria esposa recebendo na conta dela dinheiro da rachadinha, contatos com milicianos, que todo mundo no Rio de Janeiro já sabe há tempo. Também a questão dos funcionários fantasmas,
né, entre outras coisas, que na verdade essa questão da corrupção apurada é muito comum, por exemplo, em quem gosta de aparelhar e investigar a própria Polícia Federal, né, Rafa? Que Está isso? acontecendo justamente agora. Que Né? isso? Moro, o ministro, saiu falando justamente o que ia acontecer e aconteceu, de Bolsonaro indicar alguém próximo dele para proteger a família, tirar o superintendente do Rio de Janeiro e colocar alguém próximo dele, com medo que a família fosse investigada, e foi justamente isso que aconteceu. O Moro saiu atirando e tudo que ele falou foi cumprido. Né? As pessoas realmente foram retiradas, inclusive o superintendente do Rio de Janeiro. E isso é uma vergonha no país, né? Porque depois que o ministro sai falando isso e ainda o presidente consegue fazer o que ele fez, realmente ele está no fundo do poço do nada. É. E para finalizarmos, né, o vídeo, né, Ada? Vamos finalizar. Para a 14ª, por causa do tempo, né? Que a gente tem um tempo aqui, nesses vídeos especiais, as eleições fraudulentas ou manipuladas. Eu queria deixar para você falar no final, só dizer para vocês o seguinte: o próprio Bolsonaro, mesmo vencendo a eleição, ele chegou ao público e disse que a eleição foi fraudulenta. É algo inexplicável. Geralmente é aquele que é derrotado que vem acusar, né? Mas ele venceu e disse que foi uma eleição fraudulenta, né? E manipulada. Então eu queria passar a palavra para a Rada para a gente finalizar esse vídeo. Agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Curtam o vídeo ou então dê o seu dislike, né? Compartilhe se gostou. Também não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sino de notificação. Comentem também aí, podem discordar, podem comentar, também trazendo novos dados, viu? Estamos aqui para que a gente possa também aprender e crescer. Um abraço a todos. Olha, só para finalizar também sobre essa questão das eleições fraudulentas, eu quero fazer um vídeo porque eu tenho uma ótima. Eu já estudei bastante sobre esse caso das eleições fraudulentas em urnas eletrônicas que não têm acesso à internet. A gente tem uma ótima explicação, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. E outra coisa, não só nas eleições, nesse tipo de eleição. Há pouco tempo atrás, o Bolsonaro queria abrir seu partido. Ele fala que nas eleições não deveria ter urnas eletrônicas, mas ele queria fazer por forma até pela internet a pessoa poder votar para o partido dele sair aí, porque quando é a favor dele vale a pena. Então acho que a gente pode finalizar com isso aqui, tem muito a cara. Acho que em tudo ficou muito na cara que a gente vê umas fascistoides por aí. E aqui fica o nosso agradecimento por você estar assistindo até aqui. O vídeo foi longo. A gente não esperava, eu particularmente não esperava que a gente tinha tanta informação assim para dar e que cada ponto tinha uma característica muito perfeita que entrava muito bem. Um forte abraço, Paulo. Até a próxima. Valeu!